Então, agora a gente vai ver mais um exemplo que vai afiar a nossa intuição sobre a distribuição preditiva. Então, o f do x sem vθ. E esse exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu vi ele primeira vez no Instituto de Matemática e Estatística da USP. Ele foi apresentado para mim pelo professor Carlos Pereira. Eu gostava bastante desse exercício porque com alguns passos de lógica a gente consegue entender algumas características do modelo bayesiano e da distribuição preditiva. E é um exemplo muito poderoso nesse sentido. Então, vamos ver o que tem nesse exemplo. A gente tem o x1 e o x2, eles são independentes, caso a gente conhecesse o valor de θ. Então, dado θ, eles são independentes. Cada um dos x's, dado θ, é um uniforme entre θ menos meio e θ mais meio. O θ é um número real, aí que segue uma distribuição normal 0, 1. E a pergunta é, o x1 e o x2 são independentes? E é claro que se a gente soubesse o valor de θ, eles são independentes. Mas a pergunta é, sem saber o valor de θ, será que eles são independentes? A gente pode resolver essa questão estudando algumas propriedades lógicas da uniforme. Então, só olhando para os suportes. Então, como que a gente pode fazer isso? Nota que cada um dos x's dado θ, nesse exemplo, é uma uniforme entre θ menos meio e θ mais meio. E a priori, θ pode ser qualquer número real. Então, se a gente para ver, antes de observar qualquer coisa, o x2, a princípio, pode ser qualquer número real, né? Porque o x2 ele é algum número entre θ menos meio e θ mais meio, mas o θ pode ser qualquer número real. Então, o x2 pode ser qualquer número real também. Agora, vamos tentar entender quais são os possíveis valores para x2, caso a gente observe que x1 é igual a zero. Então, em primeiro lugar, nota que o x1 é um uniforme entre θ menos meio e θ mais meio. Então, o x1 está entre θ menos meio e θ mais meio. Invertendo essas desigualdades, a gente tem que o θ está entre x1 menos meio e x1 mais meio. Então, se a gente usar a informação que a gente observou que o x1 é igual a zero, a gente consegue usar essas desigualdades para concluir que o θ está entre menos meio e meio. Isso é uma dedução meramente lógica, né? E daí, finalmente, a gente pode notar que o x2 ele está entre θ menos meio e θ mais meio, porque o x2 também é um uniforme, né? Então, θ menos meio é menor ou igual a x2, que é menor ou igual a θ mais meio. E daí, se a gente usar que a gente viu que o x1 é igual a zero, e usar essa conclusão que se o x1 é igual a zero, então o θ está entre menos meio e mais meio, a gente conclui que o x2 está entre menos 1 e 1. Então, nota que antes da gente saber o valor do x1, o x2 podia ser qualquer número real. Mas depois que a gente notou que o x1 é igual a zero, a gente descobre que o x2 só pode ser um número entre menos 1 e 1. Então, o x1 traz informação sobre o valor de x2. E, portanto, o x1 e o x2 não são independentes. Mas aqui tem uma distinção muito importante que a gente tem que aprender a manejar quando a gente está fazendo inferência bayesiana. Uma coisa é a distribuição de x1 e x2 dado o valor de θ, né, que é uma coisa que a gente estudou bastante em inferência frequentista. A outra coisa é a distribuição de x1 e x2 sem dar θ. E daí a gente tem que usar, por exemplo, a lei da probabilidade total para achar a distribuição deles sem dar θ. E é possível que x1 e x2 sejam independentes se a gente souber o valor de θ, mas se a gente não sabe o valor de θ, eles não são independentes, né? Nesse exemplo, o que acontecia? O x1, se a gente não sabe o valor de θ, o x1 nos traz informação sobre qual é o valor de θ. E uma vez que a gente aprendeu alguma coisa sobre qual é o valor de θ, a gente aprendeu indiretamente alguma coisa sobre o x2.
E a gente pode até representar esse tipo de relação por meio de uma figura, um diagrama de influência, né? A gente tem o θ, e o θ nos permite gerar tanto o x1 quanto o x2. E se a gente aprende alguma coisa sobre o x1, a gente aprende alguma coisa sobre o θ, indiretamente, por meio de aprender alguma coisa sobre o θ, a gente aprende alguma coisa sobre o x2. Então, sem saber o valor de θ, o x1 e o x2 são dependentes. Então, com isso a gente termina esse exemplo e a gente vai poder agora discutir mais formalmente sobre o que é distribuição preditiva. Então, o que é a distribuição dos dados sem condicionar em θ. E a gente vai fazer isso no próximo vídeo.